trazer alguns aspectos aqui para vocês, que às vezes essas pessoas que falam nesse tom, né, as pessoas que criticam, elas não perceberam a questão que o mercado de trabalho mudou, as relações mudaram, mudou a forma de contratação, mudou um monte de coisa. E aí você pode falar assim, ai, Mari, mas eu não queria que tivesse mudado, né? Porque quando eu falo que mudou por quê? Como que era antes? O que a gente tinha antes? Antes, na época dos nossos pais aqui, meus queridos, até na minha época, que quando eu fazia ensino médio, colegial, o que a gente tinha, que a gente tinha que fazer, a gente quisesse almejar um cargo em uma empresa, a gente tinha uns empregos muito, a gente não mudava muito de empresa, se a gente quisesse almejar altos cargos dentro de uma corporação, a gente precisava ter faculdade. A faculdade, antigamente, ela era a condição, condição essencial para você conseguir um bom emprego, né? E na época, um bom emprego é você ter uma estabilidade, você ter um bom salário, né? De acordo com aquele cargo que você estava ocupando, de acordo com a sua formação e tudo mais. Só que, gente, eu me formei em 2010 no ensino médio. Não, formei em 2010 no ensino médio, Mariana? Eu entrei na faculdade em 2005, então eu me formei no ensino médio em 2004, tá? E lá em 2004, eu já estava percebendo que alguma coisa tinha mudado. Tanto é que, se vocês não sabem, eu fui fazer o ensino técnico de informática, porque eu queria sair com uma profissão. Quando eu finalizasse os meus 18 anos, eu queria sair com uma profissão, porque eu não tinha certeza se eu ia passar numa faculdade. Não sabia, meus pais não tinham essa possibilidade de pagar, e uma faculdade pública, para quem veio de escola pública, ainda era distante, né? Não era uma certeza que eu ia passar, enfim, então eu precisava sair com uma formação. Por fim, acabei passando na Unicamp, fiz uma instituição pública, depois complementei, enfim, né? Fiz tecnologia, não fiz engenharia, mas complementei com engenharia posteriormente depois. Enfim, naquela época, o mercado já estava mudando, tá? Quando eu me formei em engenharia, em 2010, o mercado já tinha mudado. Então, aquela coisa da gente sair com o diploma de engenheiro, como se o diploma, ele abrisse as portas, assim, meio que automaticamente, aquilo não existia mais. E olha que eu estou falando de 2010, o Brasil era um canteiro de obra, gente. Né? Então, naquela época, 10 anos atrás, já não era assim. Só que a gente veio, essa coisa de fazer a faculdade, ainda mais a faculdade de engenharia, que tem renome, sim, e tem peso, sim, para quem fala que não, tem muito peso, tá? Então, fazer uma faculdade de engenharia dá é como se desse um status para nós mesmos. E isso se manteve ao longo dos anos. Só que ao longo dos anos, o que acontece? O mercado foi mudando. Né? Então, o mercado, ele foi mudando as vagas, a forma de contratação, os salários, né? Então, o que a gente tem aí, vagas, que antigamente eu só tinha vagas para engenheiros, hoje em dia eu tenho vagas de assistentes, de auxiliares de obra, auxiliar de engenharia, auxiliar de escritório de obra, sei lá, até de orçamentista, e não engenheiro orçamentista. Então, perceba que o mercado, ele vai mudando. O que acontece é que quando a gente fala assim, engenharia não dá dinheiro, é porque a gente está olhando para um mercado de trabalho que não existe mais. A gente está olhando para o passado. No passado não tem. O que eu tenho é o futuro. Né? No futuro eu tenho. Quais são as opções que eu tenho no futuro? Né? O que é que esse mercado que mudou tanto, o que é que ele tem a me oferecer? Como que eu, enquanto engenheiro, posso ganhar dinheiro nesse mercado? E aí entra uma questão aqui que vocês, alguns vão falar, não, mas é porque o mercado é concorrido. Gente, concorrência sempre teve. Depois da década de 1960, sempre teve concorrência, né? 60, 70, aí a gente sempre teve. Então, assim, o sistema capitalista, o qual nós estamos aqui inseridos, isso não é uma crítica ao sistema, tá? É o sistema que a gente está inserido e ponto, acabou. A gente precisa trabalhar com esse sistema. Ele é assim, ele precisa da concorrência. Por quê? Só por meio da concorrência que ele consegue falar, opa, se eu tenho 3, 4, 10 candidatos querendo, então sinal que eu tenho a faca na mão, aqui eu tenho a faca e o queijo na mão, eu posso pagar quanto eu quiser, né?
Enfim, e aí do outro lado, esses 10 candidatos, eles não olham, eles não sabem aquilo que eles podem fazer, o poder que eles têm na mão, e aí eles vão lá e falam assim, é verdade, olha, vai ficar miguelando ali, vai ficar com aquela mão de pedindo a vaga, mendigando, né? Essa palavra que eu queria usar, e vai tentar ficar mendigando aquelas vagas lá, tá? Então, esse é um dos pontos que é essencial de vocês entenderem. Ai, nossa, o mercado mudou, eu não queria. Ai, Mari, mas você falou que o mercado mudou e eu não queria. Ai, mas eu também não queria, gente. Vocês acham que eu queria mesmo? Nossa, a vida teria sido muito boa se eu tivesse me formado e conseguido um emprego como engenheiro, ganhando 8 salários mínimos. Nossa, 8,5 salários mínimos. Então, quem dera, se naquela época eu também tivesse um emprego, todo mundo, todos os engenheiros fossem lá, ganhassem o seu salário de 8 salários mínimos e meio. Eu queria muito. Da mesma forma que eu queria que o Brasil fosse um país desenvolvido, né? Da mesma forma que eu queria que a gente tivesse educação de qualidade para todos, que a gente não tivesse essa diferença gritante entre ensino público e ensino privado, né? E aí eu queria muito isso. Eu queria um monte de coisas. Queria viver bem, queria viver maravilhosamente, queria viver num país sem violência, mas isso eu queria, gente, eu queria tanto quanto vocês. A questão é que o que eu quero quem é a Mariana na ordem do dia aqui, gente? Da fila do pão, quem somos nós na fila do pão, tá? Nós, simples mortais. Então, o que dá para a gente trabalhar? A gente precisa ser realista, trabalhar com aquilo que a gente tem agora. Você pode falar assim, Mari, não, mas eu prefiro continuar acreditando que o mercado vai mudar. Então, assim, beleza, vai lá, boa sorte, fique à vontade. A cabecinha sua, você pode pensar aquilo que você quiser, fica à vontade, é seu direito. E eu jamais vou interferir nisso. Eu jamais, é seu direito, você tem o direito de pensar dessa forma. Mas, né, você pode pensar de uma forma mais realista, tá? Utilizando aquilo que a gente tem atualmente, tá? Então, atualmente, o que nós temos? Uma relação trabalhista, as relações trabalhistas que mudaram, então mesmo muito por conta das vagas, a exigência das vagas, as vagas com as vagas de auxiliar, como eu disse, né, auxiliar, assistente de engenharia, assistente de obra, orçamentista, enfim, que por lei são vagas que você pode exigir aquilo que você quiser exigir, mas você não tem um piso salarial. O piso salarial você que define. Ao contrário, se você registra alguém como engenheiro, né, independente da engenharia, você tem a obrigação, pela lei, de pagar os 8,5 salários mínimos para uma carga horária de 8 horas. Tá? Isso é lei. Então, por isso que o mercado se regulou. Então, por isso que existem vagas exigindo o nível superior em engenharia, mas que pagam como assistente, como auxiliar, mas que exigem. O trabalho que você faz é um trabalho de engenheiro, é um trabalho técnico. Você precisa do seu diploma para atuar nessa função. Só que você não é remunerado por essa função. Então, o mercado se autorregulou, gente. Tá aí. Eu não concordo. Eu também não concordo, gente. Mas tá aí, vai fazer o quê? Né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Além disso, o que temos as contratações, as relações trabalhistas, então o CLT vindo dessa forma, e também a pejotificação. A PJ na engenharia, o que é a pejotificação? É quando a empresa faz o seu processo seletivo, ela abre uma vaga de trabalho, mas que é uma vaga na teoria de emprego, CLT, com assiduidade, com pessoalidade, né, com horários ali que você precisa cumprir, só que ela te fala assim, olha, aqui você vai ganhar como PJ, você vai ter que abrir a sua empresa de engenharia, constituir o seu CNPJ para poder trabalhar com a gente. Não faz o menor sentido. O que ela faz é ela botar uma bola de ferro no seu pé e é escravidão moderna, tá? É o que ela faz. Ela bota uma bola de ferro no seu pé, você não se dá conta das possibilidades que você tem abrindo uma PJ e fica lá, né, com um contrato
na maioria das vezes, um contrato que ele te consome, sabe? Não é um contrato bom para você, fica um contrato bom para a empresa. Na verdade, nessa situação, fica bom para a empresa. Então, ela bota uma bola de ferro no seu pé e não deixa você fazer mais nada. Você vira um funcionário como se fosse um CLT, mas sem ganhar, sem ter os direitos trabalhistas do CLT, tá? Eu não sou contra a pejotificação, não sou contra o PJ. Eu sou contra esse tipo de relação, tá? Você pode ir para mim, eu acho que você tem que abrir a sua PJ e trabalhar mesmo, tá? Trabalhar pra caramba e ganhar o seu dinheiro ali bem ganhadinho para investir, para viver bem e tudo mais. Agora, isso que o mercado fez, que ele se autorregulou e não tem fiscalização, porque até para haver fiscalização precisa haver denúncia, e se a gente denuncia, a gente fica num dilema, né? Aí eu denuncio, me ferro junto ao mercado, ou eu me ferro sozinho? Como que eu faço, né? Porque a empresa, a gente não sabe quais são as relações que ela tem ali, com quem ela tem essas relações, tá? Então, esse é um ponto aí. Então, eu não sou contra. E aí a gente tem, né? Então, a situação que nós temos é essa. Ou você aceita isso, você fala, puta merda, é o que eu tenho agora, e eu vou ter que aceitar por N motivos, porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu sou jovem ainda, porque eu não tenho experiência e tal. Ou você aceita, e se você aceitar, você promete para mim que você vai fazer um plano de carreira e um plano de vida, tá? Para você sair dessa situação o mais rápido possível. Né, o mais rápido possível. Ou um outro ponto que eu vejo, no meu ponto de vista, é a gente empreender, tá? É abrir a nossa PJ de engenharia